E aí muitos se perguntam, né? Por que pão e vinho? Por que eu decidi botar isso na aula? Muitos queriam, né, mudar isso para algumas culturas, tirar o pão e vinho e colocar alguns elementos daquela cultura, indígena, por exemplo. E por que a igreja mantém a tradição de ser pão e vinho? Primeiro, porque foi assim que Cristo fez. E segundo, porque tem algumas fundamentações bíblicas nas quais eu coloquei aqui, né? Primeiro, porque o pão e o vinho ele representa o fruto da terra e o trabalho humano. Ou seja, lá no Salmo 104, versículos 13 e 15, eles se referem ao pão e vinho justamente como isso, né? O fruto do trabalho humano e o fruto da terra. Devemos também lembrar da Páscoa de Israel, né? que se refere, né, à passagem de Israel do Egito da saída de Israel do Egito para a terra prometida, né? Para o deserto. E por que passagem? Porque naquela noite passou o anjo, né? Se vocês lembram lá do Antigo Testamento, quando o anjo passa e fere, né, os filhos do Egito, né, de morte. Só que naquela noite os judeus não tiveram tempo de fermentar o pão. Por isso era pão ázimo. Na Eucaristia nós utilizamos pão não fermentado, significando exatamente isso, relembrando essa noite, né? E também relembrando o milagre da multiplicação dos pães e a transformação da água em vinho que Cristo realizou. A multiplicação dos pães, onde Cristo ele afirma que Ele é o pão que alimentaria aquelas pessoas, Ele é o pão vindo do céu, certo? Ou seja, Cristo falou que era o pão vindo do céu, que alimentaria aquelas pessoas. E a transformação da água e do vinho, que nas bodas de Caná representa justamente essa glória de Cristo, sabe? Esse vinho que nós beberemos eternamente nos céus. Então, o pão e o vinho, ele justamente tem um grande significado para a igreja, não é? E não podemos retirar esses elementos da consagração da Eucaristia. Isso é um erro. O Papa Bento XVI, né, ele sempre dizia uma das frases de um pai da igreja, que diz assim: a liturgia ela não se inventa, liturgia se cumpre. Então, se o próprio Cristo falou que era pão e vinho, e tem diversas referências na Bíblia sobre o pão e vinho, não podemos mudar esses elementos tão importantes, certo? Eucaristia e a cruz. Aí eu coloquei um versículo que para mim me tocou, né? Assim como o Pai me enviou vive, eu vivo pelo Pai. Assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Quem comer deste pão viverá eternamente. Olha aqui Cristo falando nitidamente sobre a Eucaristia. Porque no Evangelho de São João, ele não cita especificamente a ceia do Senhor, mas quando ele coloca nas palavras de Cristo uma referência explícita. Então, antes da Tânia falar especificamente da ceia, eu achei importante destacar essa passagem que é tão bonita, tão significativa. Quem comer deste pão viverá eternamente. Olha que lindo, Cristo fazendo referência à Eucaristia que ele celebraria na Santa Ceia. É importante falar também, gente, que Cristo fez questão de instituir a Eucaristia como memorial da salvação, né? Ele pediu que Pedro e João preparassem a mesa da Páscoa, preparassem aquele momento, porque já estava próximo da festa da Páscoa, celebrada na cultura judaica. E tradicionalmente, como foi lá no Antigo Testamento, que Deus mandava imolar um cordeiro sem mácula e pintar a porta das casas com o seu sangue, né? Assim seria feito nessa Páscoa. Essa era a tradição judaica. Acontece que nessa mesma ceia, o cordeiro molado, o cordeiro sem mácula, era ele, o próprio Cristo.